Olá, boa tarde. Hoje é dia 25 de maio de 2015. A gente está começando agora um programa que faz parte do projeto Juntos até a Universidade para tratar da hora da escolha, do momento em que vocês todos que nos assistem vão ter daqui a alguns meses de escolher a questão da profissão. Então esse é um projeto que as escolas do Sistema Anglo de Ensino, das quais onde vocês estudam, estão realizando ao longo de todo o ano letivo, né? Rumo juntos até a universidade, como diz o projeto, que é um projeto muito importante para todas as escolas, para o Sistema Anglo de Ensino. Para quem não me conhece, eu sou o Chico, me credencio até a honra de estar aqui com vocês, porque trabalho com vestibulandos já faz mais de 30 anos. A maior parte de vocês nem tinham nascido quando eu já trabalhava com essa questão de acompanhar a história de jovens que pretendem ingressar em boas universidades para ter sucesso no mercado de trabalho. Então é em cima dessa experiência que eu me candidato, que eu me proponho a vir aqui, e sou também uma das pessoas responsáveis, junto com uma equipe lá na EME e junto com o marketing da Abril Educação, por esse projeto que é o Juntos até a Universidade. E a gente vai ter hoje o programa dividido em dois blocos. Um, falando com o professor Marcílio, que já vou apresentar para vocês, que muitos de vocês já certamente o conhecem pelos vídeos que a gente tem dentro desse projeto. Vamos falar um pouco, professor Marcílio, dessa fase que vocês estão, que é a fase de preparação para o vestibular e o momento da escolha. E depois, no bloco 2, vamos contar aqui com a presença do professor Dr. João Manuel Cardoso de Mello, um dos mais renomados economistas do Brasil e também o diretor-geral da FACAMP. FACAMP, da onde a gente transmite esse programa, uma parceria do Sistema Anglo de Ensino com a FACAMP, que viabiliza transmitir esse programa para vocês, para que a gente possa, ao longo dos próximos 45 minutos, 50 que estaremos juntos, que a gente possa responder aos seus questionamentos, ouvir vocês também através desses chats. Eu estou olhando aqui, nós temos mais de 300 pessoas conectadas já, de perto de 120 escolas, então a gente sei que muitas escolas reuniram os alunos para assistir na própria escola. Enfim, vocês podem usar esse chat para fazer questionamentos aos participantes do programa de hoje. E eu tenho muito prazer e muita honra de receber nesse programa meu querido amigo Marcílio. Boa tarde, Marcílio, tudo bem? Boa tarde, Chico, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante na vida de vocês, que é a escolha da profissão. É um assunto que deve ser discutido exatamente nesse momento. Não é um assunto para ser deixado para depois. Então, é bom a gente estar aqui, é bom você nos ouvir. O Chico deu as credenciais dele, que eu conheço, e eu vou dar as minhas. Eu sou professor de pré-vestibular há mais de 25 anos. Então, há mais de 25 anos eu ensino literatura, aprendo com os alunos e partilho com eles esses momentos de angústia, esses momentos de ansiedade, que tem a ver também com a escolha do próprio futuro, e é disso que a gente vai falar hoje aqui. Escolher futuro, porque escolher a profissão. A gente até eu e o Marcílio preparamos umas telas aí para esquentar o programa de hoje. Já chegou uma pergunta aqui da Raíssa, lá do Colégio Anglo, módulo de Caraguatatuba. Ela diz: não sei o que quero fazer, como escolher uma faculdade. Vamos ver se a gente ajuda você a ter, longe de achar que nós vamos resolver essa questão, porque esse é um problema que você tem que decidir em cima de informações que deve coletar sobre o que você gosta, enfim, sobre as suas aptidões. Mas esse é um ponto que nós vamos falar ao longo do programa de hoje. Mas antes nós preparamos, né, Marcílio, uma comparação entre passado e futuro, porque a gente queria colocar na tela, pode ser, Wellington, a gente tem aí vamos para frente, né, Marcilhão? A gente tem essa comparação do passado e do futuro, e a gente fez uma conta que é a seguinte: a maior parte de vocês estão... então nós vamos primeiro falar do passado, depois um pouco do presente e de futuro. Na questão do passado, a gente pensou no seguinte: a maior parte de vocês devem estar ou no terceiro colegial ou já fazendo curso pré-vestibular. Então vocês passaram pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e terminaram o ano passado ou estão terminando esse ano o tal do ensino médio. Vocês ficaram, na média, essas são pesquisas que a gente tem, que um aluno que está na terceira série, ele esteve na escola durante 14 anos. Se vocês quiserem transformar em dias, a gente tem alguma coisa em 2.600 dias na escola, você assistiu mais de 13 mil aulas e você fez mais de 50 mil exercícios. É um número que, coloca aí o Marcílio no ar, por favor, é um número que impressiona, né, Marcílio?
Impressiona e dá preguiça, né? Dá preguiça. 13 mil aulas, ainda bem que não são 13 mil aulas suas, né? Não, ainda bem, graças a Deus. Você já deu mais de 13 mil aulas? Você já fez essa conta ou não? Na vida? É. Não, prefiro não fazer. Não fazer a conta. Mas enfim, o tempo que você, onde nós estamos, né? Você passou esse tempo todo para chegar no final do ensino médio e aí, de repente, a gente tem a questão é a seguinte: qual a escolha, né? Colocando na tela, por favor, qual a escolha que você fez ao longo desses 14 anos? E aí entra a dificuldade do momento dessa escolha, né? Então a gente tem, por favor, Wellington, a gente podia voltar aqui para nós no ar, isso. Essa questão de que você passou toda a sua educação básica sem efetivamente fazer uma decisão muito importante no sentido de que vale por muitos anos, tá bom, ao final do 9º ano eles decidiram que iam fazer ensino médio em determinada escola, com um ano, com um sistema de ensino. Isso vale para os próximos 3 anos da vida dele, né? Então, essa coisa que surge no vestibular é uma coisa diferente, né, Marcílio? O vestibular é uma coisa diferente na vida da gente, não é isso? É um momento muito específico, um momento muito especial, um momento em que o aluno é colocado diante de uma prova muito importante para ele, não é uma prova qualquer. E eu costumo dizer que o vestibular não é um bicho de 7 cabeças. Para muitos de vocês tem 9, 10 cabeças, mas na verdade ele é um momento muito especial e de autoconhecimento também. A aluna que perguntou agora há pouco, Chico, Raíssa, sobre como escolher a profissão, aquilo que você vai ser no futuro, a resposta está naquilo que você é no presente. Então você tem que partir daquilo que você gosta, você tem que partir das coisas que você gosta de fazer, as coisas pelas quais a sua curiosidade, para onde a tua curiosidade te leva. É aí que está o teu futuro. E o futuro passa pelo momento presente, né? Ou seja, a gente falou do passado, desse tempo todo que você ficou na sala de aula, de tantas aulas que você assistiu, de tantas tarefas, de tantas aulas dadas, aulas estudadas que você fez ao longo de toda a sua escolaridade, para chegar no ano do vestibular. E o ano vestibular também é um ano diferente até por conta do tal da competição, né? A gente separou aqui uma coisa, um dado que eu não sei, vocês certamente sabem muito mais do que eu e Marcílio disso, mas é uma competição. E pegamos o maior vestibular do Brasil, tirando o Exame Nacional do Ensino Médio, que é usado pelo SISU, mas vamos pegar o vestibular da FUVEST, que vai aparecer na tela agora. Então, o vestibular da FUVEST teve agora, no vestibular de 2015, 125 mil candidatos felizes, contentes, alegres, porque chegaram a hora do vestibular, todos foram fazer a primeira fase, e depois que saiu a lista, a nota de corte, a primeira fase, restaram 36.145. Vocês estão vendo que a maior parte, quem não passou, né, quem fez FUVEST não passou, a grande notícia é que não foi só você que não passou, muitos não passaram, e depois a gente tem o final da história, 10.707 candidatos. Como o próprio diagrama mostra, as carinhas em azul são os que conquistaram a vaga. Então, um ponto importante é que o vestibular é uma competição diferente de tudo que a gente, por favor, Wellington, de tudo que a gente faz na vida, ele, ao final do ensino médio, é uma competição brava em muitos casos, né, Marcílio? Sim, E essa realidade que a gente vê na tela e que o aluno precisa, dela o aluno precisa se conscientizar, não é? É um momento difícil, é um momento complicado, mas é um momento também de conseguir as coisas a partir de muito esforço. Essa é a grande lição do vestibular. Quando você se esforça, quando você se empenha, quando você se dedica, você consegue o que você quer. Então, de novo, né, naquela trilogia que a gente combinou no início, para esse rápido início, para esquentar os nossos trabalhos no nosso programa de hoje, a gente falou de passado, falou de presente, agora vamos ver o futuro. No futuro, a gente tem nós fizemos uma conta também, vamos para a tela, por favor, a gente tem isso. Onde que você vai estar, e eu acho que todos que estão nos assistindo estão pensando nisso, né? Onde que eu vou estar em 2020, 2021 ou 2022? No pós-universidade, né? Vamos fazer uma conta, e só para simular isso dentro da mesma linha da primeiro raciocínio, o vestibular você vai fazer para 2016, a universidade em 2016. Muitos de vocês estarão no mercado de trabalho já em 2020, 2021, enfim, 2022. Ou seja, no pós-universidade já tem a questão do mercado de trabalho. E aí você vai começar a exercer a profissão que você escolheu. Se a gente falar, bom, eu quero trabalhar só 25 anos, ou eu vou trabalhar 30, ou que nem o Marcílio vai trabalhar 40 até o final da vida. Então, quais são as alternativas que a gente tem aí? Então, veja, essa é uma analogia, mas mais do que uma analogia, uma conta bem básica de que você ficou os últimos
na educação básica até agora, você ficou perto de 2.600 dias na escola. A hora que você define se você vai ser médico, ou você vai ser administrador, ou você vai ser engenheiro, você está escolhendo o que você vai ser, teoricamente, o resto da vida, e aí a coisa pega, né, Marcelo? Aí é complicado. Você tem que se conscientizar muito daquilo que você quer, para ter certeza de que é isso que você vai fazer o resto da sua vida, esses milhares e milhares de dias que você tem que fazer, né? Que você vai ter que dedicar à sua profissão. Então, se a gente comparar na tela agora, e aí o Marcílio vai falar muito desse momento da escolha, no caso dos 14 anos na escola, até agora, acumulados, são 2.800 dias. Se você trabalhar durante 30 anos como médico ou como engenheiro, nós estamos falando de 11.000 dias na profissão. E é essa reflexão, por isso que o momento da escolha é um momento muito importante, que a gente tem que olhar com cuidado, e como a gente gosta de dizer, não é uma coisa que você vai fazer naquela linha de escolher a lista de curso e fazer o minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Não dá, né, Marcílio? Não dá. E como eu sou teimoso, eu não escolho esse daqui, né? Não dá, tem que ser uma coisa pensada. É por isso que no dia 25 de maio você está assistindo um programa via web para falar temas em torno da questão da escolha da profissão. Marcílio, esse momento de escolha, você acha que, como apareceu na tela aí, é para o resto da vida? Pois é, Chico, esse ponto de exclamação que você tem aí na tela, o fato é que a escolha que você vai fazer agora vale para o resto da vida, às vezes dá vontade de substituir esse ponto por uma interrogação, né? O fato é que a escolha que você vai fazer agora vale para o resto da vida. Eu acho que a escolha que você tem que fazer, para você ela tem que valer para o resto da vida. Eu acho que no momento da escolha, você deve levá-la a sério. É por isso que eu disse no começo que você consegue encontrar o seu futuro a partir de uma avaliação do seu presente. Então, quando você pergunta para você mesmo, ou para você mesma, do que você gosta, quando você encontra a resposta para isso, você também está encontrando a resposta para uma pergunta muito mais importante. Quem sou eu? E essa descoberta de quem é você, que é uma descoberta constante, não é? Ela é que define o seu futuro. Mas justamente porque essa é uma descoberta constante, essa é uma pergunta constante, a resposta pode mudar. Eu acho que o aluno, nessa altura da vida dele, não pode ter medo de errar. Eu acho que ele não tem idade para ter medo de errar. Você está numa idade que você pode tentar fazer aquilo que você acha que você quer neste momento, seguir a resposta que você dá para você mesmo, e eventualmente você pode voltar na sua decisão. Eu tenho alunos, e não são poucos, que desistem do seu curso e voltam para fazer outro curso, ou até mesmo no momento que estão se preparando para o curso, esses alunos se descobrem, percebem que não querem fazer aquilo. Eu dou aula lá em São Paulo para muitos alunos da medicina, ou que pretendem fazer medicina. Não são poucos os alunos que desistem do curso de medicina. Eles estão no ano de preparação, eles voltam atrás, porque eles descobrem alguma coisa sobre eles mesmos. Recentemente, Chico, tive uma aluna que desistiu de medicina para fazer história, né? E hoje está fazendo história aqui na Unicamp, não é? Próximo aqui de onde nós estamos, na Facamp. Então, isso é normal, é esse processo de autoconhecimento. A única coisa que é importante é que você leve a sério a escolha que você faz. Você pode ter consciência de que você pode mudar, mas no momento que você faz a escolha, você deve dedicar o seu estudo a isso. E é por isso que é importante você assistir a um programa que fala de algo que vai acontecer daqui a alguns meses, que é o Enem, não é? Que vai decidir o seu futuro a partir do ano que vem e que vai resolver ou definir a sua vida a partir dos outros anos. É por isso que é importante você participar e assistir a um programa agora. Porque, na verdade, as escolhas que você faz sobre o seu futuro, elas definem as suas ações no presente. No que diz respeito, por exemplo, à sua preparação, aquilo que você escolhe hoje define como é que você vai estudar. Eu dou um exemplo concreto. Se você resolve fazer alguma profissão, resolve seguir alguma profissão na área de exatas, é evidente que no seu planejamento de estudo, você tem que dar uma atenção especial às matérias de exatas, como matemática, por exemplo. Elas é que tem que contar com o maior peso, com a maior atenção. Evidentemente, você parte, o seu ponto de partida é o gosto que você tem de estudar matemática.
Isso é importante. Mas, na medida em que você faz essa escolha, você deve saber que o seu estudo, o seu planejamento de estudo ao longo do ano de preparação tem que servir a esta escolha. Tem que seguir um caminho de planejamento que torne você habilitado a enfrentar uma concorrência de pessoas que vão, por exemplo, para exatas, que são pessoas que entendem muito de matemática. Essa é uma predisposição que você tem que ter no seu ano de preparação. Ano de preparação é um ano de atitude, né? É um ano de atitudes, aliás, né, Chico? De muitas atitudes. Tem muita, e a gente tem até, a gente separou um dos pontos que a gente vai falar agora, mas antes de ir para as atitudes do ano do vestibular, que a gente, Marcílio desenvolveu isso junto com a nossa equipe lá na EMA, enfim, a gente gosta muito dessas 10 atitudes. Mas antes disso, o que o Marcílio está falando é o seguinte, todos nós sabemos que hoje, inclusive, hoje é dia 25 de maio de 2015, hoje abriram as inscrições para o Enem, né? E o Exame Nacional do Ensino Médio é um exame que serve como um processo de seleção para as universidades, para centenas de universidades por todo o país. Mas todo mundo sabe que aqui no estado de São Paulo, as grandes universidades paulistas, as universidades estaduais, a USP, elas têm os seus processos de seleção e parece que o vestibular acaba acontecendo quando chegam os tais dos manuais, né, Marcílio? Aliás, hoje é um dia importante porque hoje chegou o dia de começar, de pensar na inscrição do Enem. Então, esse momento que o Marcílio se refere, eu acho que entre a hora que você entrega a sua ficha, que você faz a inscrição no Enem, se você candidata, enfim, a hora que você está se inscrevendo até o momento da prova, ali não pode haver dúvidas, né, Marcílio? Acho que aí, depois você pode até entrar na universidade, depois voltar atrás, como a aluna que o Marcílio mencionou agora, que saiu da medicina, foi fazer história, isso você pode voltar, mas esse processo, entre o momento que você se inscreve até a hora da prova, tem que ter convicção de que aquela é a profissão que você escolheu para você e que você vai fazer. Então, acho que essas peças do dominó, né? Vocês estão já há muitos anos e agora no ano do vestibular se preparando para tal prova que acontece no final de outubro, no caso do Enem, e depois os outros vestibulares. Você tem uma sequência de coisas, a preparação, num determinado momento, esse momento de escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida. É óbvio que num programa de 1 hora a gente não vai conseguir passar todos os subsídios para isso, até porque eles são abrangentes, né? É um tema super abrangente, tem várias perguntas aqui chegando, o que você acha que eu tenho que fazer e tal. A ideia nossa é mostrar, e agora o professor João na parte 2 vai falar um pouco sobre essa questão da escolha no sentido mais amplo de mercado de trabalho, do que ele está recebendo de alunos aqui, o aluno que está sendo formado, qual é o vestibular depois do mercado de trabalho, que eu acho que são pontos importantes para a gente ver. Mas vamos ver agora quais são, o Marcílio vai lendo as 10 atitudes do ano do vestibular. Lembrando que a gente está falando sobre escolher certo, e as atitudes têm que ser certas para você poder escolher certo, né, Marcílio? Vamos lá. É isso, vamos lá. Wellington, por favor. Primeiro, superação. A preparação para provas difíceis começa com 2 ações. Primeiro, identificar os próprios limites. Segundo, desenvolver estratégias para superá-los. Outra atitude, foco. Na sala de aula, toda a atenção deve estar voltada para o professor. Concentração na hora de compreender a explicação é essencial para assimilar o conhecimento. Equilíbrio. É fundamental dar a cada matéria a importância que merece, sem deixar nenhuma delas de lado. Todas têm um papel a cumprir na realização dos seus sonhos. Garra. Quanto maior a dimensão do sonho, mais garra ele exige para a sua realização. Força e coragem precisam ser renovadas todos os dias. Respeito. A aprendizagem requer uma sabedoria básica, a hora de ouvir e a de falar. Se um colega faz uma pergunta, ouça com atenção e acompanhe a resposta do professor. Maturidade. O crescimento também é um processo de aprendizado. É preciso saber escolher tanto as estratégias mais eficientes quanto as companhias adequadas para levá-las adiante. Teoria e prática. Em qualquer disciplina, estudar quer dizer ler e fazer exercícios. Uma ação complementa a outra e nenhuma delas pode ser desenvolvida isoladamente.
ritmo. A regularidade no estudo supõe alternância entre o tempo de estudo e os momentos de descanso. Além disso, o lazer tem que fazer parte da sua vida. Auxílio. Pode até parecer, mas você não está sozinho nessa. Além do apoio em casa, você pode contar com os professores e com os colegas. Persistência. Quem quer chegar longe não pode desistir diante do primeiro obstáculo que aparece, e nem diante do segundo. Então, essas são atitudes, né, que o Marcílio colocou, e aí a gente, para repassar só quais são, né, que a gente foi lendo os textos: superação, foco, equilíbrio, garra, respeito, maturidade, teoria e prática, ritmo, auxílio, persistência. Eu acho que isso são coisas que tem tudo a ver no ano do vestibular, né? E a ideia do projeto Juntos até a Universidade é acompanhar vocês mesmo até a lista de aprovados, quando a gente vai escrever bicho na sua testa e vamos comemorar o ingresso na universidade. Marcílio, a gente tem as mensagens da semana, né? Nós vamos para o segundo bloco e nós vamos deixar dentro desses Juntos até a Universidade, as escolas podem fazer download de mensagens e passar. Essa de hoje trata do quê? A mensagem da semana 13, se eu não me engano, né, Marcílio? Chico, ela trata... Não me lembro do que ela trata, né? Mas é a questão do ritmo de estudo. É o ritmo de estudo, exatamente. Que é uma coisa muito importante para acompanhar o aluno, não é? Quer dizer, saber quanto tempo dedicar ao próprio estudo, quanto tempo dedicar a essa ou aquela disciplina. Ao longo do ano, você vai tendo acesso a várias mensagens da semana. Foi por isso que eu não consegui lembrar de qual o Chico escolheu para mostrar aqui para vocês, para apresentar a vocês. Toda semana é uma mensagem diferente, adequada ao momento do ano em que você tem acesso a essa mensagem. Ao longo do ano do vestibular, muda muito o seu estado de espírito, muda muito a sua disposição para estudar. A única coisa que não muda é que no final o vestibular está te esperando. Então, a toda semana, você tem que ter uma carga, um momento de reflexão para poder, como eu costumo dizer, para não deixar a peteca cair. Tudo bem? Então, vamos ver essa mensagem da semana enquanto o professor João Cardoso de Mello entra no nosso estúdio para que a gente possa fazer o módulo 2. Tenho estado com vocês desde março, toda semana, com uma mensagem nova, falando de estratégias de estudo, de formas de encarar a tensão de um ano complicado, que é o da preparação para os vestibulares e para o Enem. Pois hoje, não vou falar de estudo, pode ficar descansado. Aliás, pode mesmo, porque o assunto hoje é descanso. Todo mundo tem direito à preguiça. Quer dizer, todo mundo que se dedica ao que faz, que trabalha, que estuda, que vai à luta. Sair de vez em quando da rotina é muito bom. Mais do que isso, é necessário. Dá uma sensação boa de liberdade, que é essencial para que a gente se sinta humano, para que a gente se sinta gente. Esquecer os compromissos, deixar os cadernos de lado, assim, de propósito. E não estou falando de fim de semana, não. No meio da semana mesmo. Todo mundo tem direito a isso. Parece estranho que um professor esteja dizendo isso. Afinal, eu deveria estar preocupado com o estudo e não com o descanso. O que acontece é que eu estou propondo o descanso justamente por causa do estudo. É fundamental dar uma parada. A intensidade dessa parada depende de vários fatores. Em primeiro lugar, o seu grau de cansaço. Você está se sentindo no seu limite? Senta para estudar e dorme? Então, descansa mais. Se não é esse o caso, descansa menos. Em segundo lugar, depende do momento. Os estudos estão sob controle, os trabalhos estão em dia, então tudo bem. Se não é melhor escolher outra hora para dar um tempo. Em terceiro lugar, da oportunidade. Sua família tá para viajar, encontrar parentes? Vai nessa, aproveita e curte junto. Se não há nenhum programa à vista, espera para quando aparecer algum. E por fim, em quarto lugar, o descanso depende do período. Não vale descansar até o ponto de esquecer os estudos, os compromissos, as provas, os trabalhos. Preguiça é um direito. Mas como todo direito, deve ser aplicada com sabedoria. Só pode descansar quem rala nos estudos. Quer dizer, para ser preguiçoso, tem que ser esperto.
Essa é uma mensagem da semana que faz parte do projeto Juntos até a Universidade, que é um grande projeto de todos que estão nos assistindo, e hoje falamos da hora da escolha. Agora a gente tem o prazer de receber aqui, estamos no estúdio da Facamp. A Facamp é parceira do Sistema Anglo de Ensino em diversos projetos, como no Simulado Enem que realizamos ontem, e a gente tem um grande prazer de trabalhar junto com o professor João Manuel Cardoso de Mello, já faz algum tempo. Boa tarde, professor, tudo bem com o senhor? Muito bem. Animado? Animadíssimo. Temos assuntos importantes, senhor, não acha? Muito importantes. Nós estamos sendo assistidos por mais de 237 alunos, espalhados por dezenas de escolas no Brasil todo. A eles, minha saudação. Professor, o tema, como falamos, é a questão da escolha da profissão. E eu acompanho, tenho o prazer de acompanhá-lo já faz alguns anos aqui, e um dos pontos que o senhor vê é sempre a importância desse momento na vida do menino, né? Como o senhor fala do menino, do aluno que está chegando aqui na Facamp. Como que o senhor vê a escolha da profissão, né? A gente pensou em começar para o resto da vida? Ah, não é. Não é. Primeira coisa que eu gostaria é de agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com os alunos do Sistema Anglo de Ensino, tão próximo da Facamp, ao lado aqui de dois amigos. E quero dizer o seguinte, primeira coisa, escolha da profissão, a angústia terrível. É difícil, porque tem um leque de profissões enorme, né? No meu tempo, o sujeito não gostava de matemática, não podia ser engenheiro. Essa história é velha, mas é boa. O sujeito não gostava de latim, que entrava no vestibular para a faculdade de Direito. Não podia entrar na faculdade de Direito. O sujeito não gostava de ver sangue, que é o meu caso. Não podia fazer medicina. Não podia fazer medicina. Então você tinha três profissões, mais ou menos socialmente valorizadas. Para a mulher era professora, que era considerada a segunda mãe. Então pronto, tinha um quadro muito definido, né? Hoje não, as profissões se multiplicaram extraordinariamente, né? Em cada ramo, por exemplo, quantas engenharias existem hoje? Meu Deus, engenharia de petróleo, engenharia ambiental, só para citar as menos conhecidas, e assim vai. Não é? Então, eu com 17 anos, eu olho aquela quantidade de professores, o que eu vou fazer, Jesus? O máximo que você pode dizer, bom, eu pendo mais para exatas, eu pendo mais para humanas, eu pendo mais para biológicas. Bom, já é um primeiro passo, mas mesmo assim, ainda pendo mais para exata. Mas o que é isso? O que é engenharia? Que engenharia é? Que coisa, eu vou ser físico? Não aconselho, mas tudo bem, tá certo? Tá bom, né? Então, é um problema, mas que não deve angustiar o jovem. Isso é o que eu sempre falo. Há anos que eu tenho contato, né, com vestibulando, sempre digo, não fique angustiado. Escolha, porque a escolha não é definitiva. Você escolhe uma coisa, entra na universidade, ou numa faculdade. Olha, se não gostei, muda. Vocês são muito jovens, então tem possibilidade, na verdade, de mudar. Porque o correto, meus amigos aqui sabem que eu penso isso, como o grande fundador da Unicamp, Zé Firmino Vaz, pensava. O projeto, por exemplo, da Unicamp original, depois estragaram. Você entra primeiro na universidade e depois escolhe a carreira. Esse era o certo, né? Era o projeto, era o modelo da Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, que nós queríamos copiar aqui, porque está certo, primeiro você entra na universidade, aí você olhou, passou um ano e meio, aí você tem mais maturidade, mais conhecimento para escolher. Que é o nome original do ciclo básico, né? Ciclo básico, perfeitamente, senhor Zé Francisco. Exatamente. Então,
não se perturbem. Escolheu. Opa, não é isso. Muda. Não é? Eu cito sempre o meu caso. Minha família é toda da área jurídica. E eu nem hesitei, eu ia para a área jurídica, não gostava de sangue. E matemática, eu tinha um professor que horrível, né? Era um sujeito baixinho, com um cabelo escovinha. Né? O professor Vitor, coitado, deve ter morrido já, que Deus o tenha. Mas era péssimo professor, horrível, horrível. E eu tomei uma implicância com matemática terrível. Eu passava, porque eu estudava e tal, bababá. E fui para a faculdade de Direito. Aí, primeiro ano, eu falei, bom, vou fazer outro curso. Fiz Ciências Sociais, fui para Ciências Sociais. Era um curso interessantíssimo. E depois passei para Economia. Eu saí de um lugar e terminei no outro. Perdi esse tempo que eu fiz, não perdi nada. E usou matemática. E depois eu tive que aprender matemática. Porque com o Vitor eu não tinha aprendido nada. Certo não? Então, vocês não precisam tranquilizar, os pais ficam mais nervosos. É isso mesmo. Ah, meu filho, vai perder o ano. Não é assim, que é isso. Entendeu? Você tem 17 anos, tem tempo, muito tempo. E pode mudar. Por exemplo, aqui dentro da Facamp nós temos, jeito entra em direito, resolve fazer relações internacionais. Entre relações internacionais, resolve fazer economia. E daí nada. Ué, certo não? Então, não se perturbem. A escolha não é definitiva, ela sempre pode ser ajustada, não é? Para o momento em que você está mais maduro e ver realmente quais são as suas inclinações mais fortes. E professor, nessa questão da escolha, também tem muito, eu ouço o senhor conversando com os alunos aqui, nessa questão da escolha pensando na realização pessoal, como conciliar a realização pessoal com a questão da profissão, do sucesso financeiro na profissão. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como qualquer pessoa sensata. Né? Primeira coisa, siga a sua vocação. Né? Siga a sua vocação. Você imaginou? Você escolheu uma coisa, senão vai dar dinheiro. Mas todo dia aquilo é uma chateação para você. Você levanta às 7 horas da manhã, oração. Outro dia, meu Deus do céu, eu não tolero isso, mas vou fazer, não dá. Então, e não consegue ser bom profissional. Todas as pessoas, excelentes profissionais que eu conheço, gostam do que fazem. Então, essa é a primeira coisa. Sucesso financeiro é importante? Oh, seguramente que é. Mas é uma decorrência, na verdade, de uma vocação que é seguida, não é? Um entusiasmo em relação ao que faz, evidentemente, uma formação profissional sólida. Porque não adianta entusiasmo, uma excelente vocação, e o sujeito faz uma faculdade vagabunda, um curso vagabundo, não vai para lugar nenhum. Esse é um ponto que tem até questionamentos disso, que é o pós, a escolha da profissão, a escolha da universidade, que a gente pode abordar daqui a pouco. Mas uma outra questão que Sim. vários já nos mandam aqui é a questão do que é preciso para ser um profissional de sucesso, olhando para essa geração que vai estar no mercado de trabalho em 2020, 2022. Quais são os pontos principais para ser um profissional de sucesso na opinião do senhor? O principal é uma boa formação, sólida. É preferível adiar a entrada da universidade durante um ano do que entrar numa porcaria. E vocês sabem, eu falo isso, eu falo mesmo. Está cheio de porcaria, de cursos vagabundos aí no Brasil. Não façam porcarias, por favor. Porque o prejuízo é enorme. É enorme. Um bom curso. O melhor que puderem fazer. Certo? Não? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte: o sujeito precisa estudar. Né? Estudar o que gosta é bom. Estudar o que não gosta, mas também tem que estudar o que não gosta. Eu, por exemplo, eu não gostava de matemática, eu preferia jogar futebol do que estudar matemática, mas
Eu tinha que estudar matemática, senão esse Vitor me pegava. Certo ou não? Estava perdido. Então, estudar, levar a sério o curso, ninguém imagina sujeito, e dá para fazer tudo. Eu fiz 2 cursos simultaneamente a minha vida inteira. Precisa repartir o tempo direitinho, dá para estudar, dá para namorar, dá para ir na festa, dá para conversar com os amigos, dá para fazer tudo. Precisa organização. Então, organização é muito importante. Estudar organizadamente, não é? Um bom curso, e um bom curso desenvolve certas qualidades pessoais, que não são inatas. O sujeito pode ter até um pouco mais de propensão para aquilo, mas mesmo que não tem, pode ser desenvolvido. Liderança, iniciativa. Liderança quer dizer o seguinte, liderar e ser liderado. Trabalhar em grupo, conviver com a diferença é muito importante. Respeitar a diversidade das pessoas. Você não pode imaginar que todo mundo tem que ser igual a você. Não é? Ao contrário, o mundo é interessante porque as pessoas são diferentes. Então são essas qualidades pessoais que também têm que ser desenvolvidas na universidade. E há outras coisas mais muito interessantes que eu chamaria atenção, já que estamos aqui conversando. Línguas, domínio de línguas hoje é indispensável, inclusive da língua materna, do português. Hoje, quem não domina português direito não alcança posições de importância no mercado de trabalho. Não vai. Para não falar inglês, segunda língua estrangeira, é desejável. Outra coisa, é desejável uma experiência internacional. A Facamp esse ano já tem, mas está dando um largo passo no desenvolvimento do que nós estamos chamando de educação internacional. Então, se eu pudesse dizer, aconselhar um filho meu, eu diria essas coisas que eu estou dizendo para quem está nos ouvindo. Tá, e professor, dentro dessa, o senhor fala da formação, né? Eu acho que todos esses estudantes que estão nos assistindo, eles são impactados por diversos tipos de faculdades e tal, mas como que o senhor definiria uma entrega de boa formação que uma instituição do ensino superior faz? Quais são os indexadores que o senhor acha que o aluno deve olhar, as métricas, os critérios? O critério infalível é o seguinte, emprega bem ou não emprega? Pronto, o resto tudo é conversa mole. Certo ou não? Ué. O aluno que sai, está bem empregado? Não. Ele arrumou um bom emprego? Não arrumou. 5 anos depois de formado, ele está num bom emprego? Ah, não está. Ele está onde ele estava? Está onde ele estava. Ele progrediu na carreira? Infelizmente, as universidades e faculdades não apuram empregabilidade. Eu aprendi isso aqui na Unicamp, com o professor Zeferino, que no começo a Unicamp fazia isso. Depois abandonou, não sei porquê, também não vamos entrar aqui nesse detalhe. Vamos mudar de assunto. Eu faço aqui na Facamp, porque não adianta eu dizer que a Facamp formidável, viu? Vocês aí, amigos que estão ouvindo, extraordinário. Primeira coisa, aonde meus alunos estão empregados, quanto ganham, eles não dizem quanto ganham. E eu, às vezes, ligo para uns, eu digo, quanto você está ganhando? Ah, isso eu não vou falar não, professor. Tá certo? Eu tenho um setor aqui que está atrás dessa gente toda. Né? E progressão. Quer dizer, o sujeito tem empuxe para avançar na carreira rapidamente. Esse é o ponto que eu reputo fundamental. Até fiquei satisfeito que o ministro da Educação, não o que saiu, o que entrou, esse Janine, né, disse o seguinte, que vai colocar a empregabilidade como um dos critérios para o financiamento do FIES. Né, porque é o indicador mais moderno de qualidade de ensino. E o mercado não erra, porque se o sujeito for ruim, não vai. Agora, há outros indicadores, por exemplo, relação professor-aluno. Por exemplo, você não pode ter um professor para cada
1000 alunos, ou 500 alunos, ou 300. Isso significa que o professor não conhece o aluno, né? Então, quanto maior o número de alunos por professor, pior a escola. Esse é um indicador universal, né? Titulação dos professores. Não é? Há alguns, o desempenho no ENAD e as avaliações do MEC, que tem que ser tomadas com cuidado, porque às vezes são feitas sem critério. Eu posso dizer isso, já disse a vários ministros, digo aqui, digo aonde for necessário. Às vezes, o sujeito que vai fazer uma prova, faz uma prova, uma porcaria. O MEC encomenda para o sujeito fazer uma prova, o sujeito faz uma porcaria de uma prova. Ou, às vezes, os alunos boicotam a prova. Houve casos, inclusive aqui na Facamp. Os alunos resolveram o seguinte: não, esse negócio é uma chateação. E nós não vamos fazer. Entraram, fizeram meia hora, que eu acho que tinha que ficar, ou 40 minutos, e vão embora. Então, mas deve-se olhar isso. Tá. Professor, e dentro dessa a boa formação, para depois disputar o tão disputado, é muito. Tá errado. Mas para enfrentar o mercado de trabalho. Certo. Existem várias perguntas aqui, eu vou pegar uma delas que diz o seguinte, que pergunta o seguinte, perdi aqui, Pomas, eu perdi o nome da pessoa, mas é o Célio. Ele pergunta quais são as carreiras mais promissoras, na opinião do senhor, para o futuro. Eu acho o seguinte, em geral, todas são promissoras se você for um bom profissional. Medicina. Carreira promissora? Promissora. Se você for um bom médico. Se for um mau médico, não é promissora. Então, o que vale, na verdade, é o profissional. Tem carreiras que estão despontando, evidentemente. Tem carreiras mais tradicionais, mais sólidas, como, por exemplo, direito, administração, economia, engenharias. Né? Tem carreiras mais recentes, por exemplo, cito uma que eu tenho aqui na escola, Relações Internacionais, por exemplo, que é uma carreira que ganha crescente importância no mundo. Claro que é um mundo globalizado, não preciso explicar para vocês que... Não é? Agora, o importante é ser bom profissional. Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha, neta, que é veterinária, vai se formar em veterinária. Ela gosta, é apaixonada, fez um bom curso, vai ter um bom futuro profissional, tanto do ponto de vista da realização pessoal, quanto do ponto de vista financeiro, não tenho dúvida nenhuma. Você pensa, bom, veterinário, não é uma carreira nobre. Mentira, todas as carreiras devem ser respeitadas, todas. Não sei se respondi ao... Claro. Eu acabei deletando do painel aqui o nome da pessoa, mas tem uma outra pergunta que eu acho que eu ouço o senhor bastante atendendo os pais, e a pergunta é do Célio, que vem lá de Franca, do Colégio Caetano Caprício. O que vocês acham de quando os pais escolhem a faculdade dos filhos? Isso aí não é bom, não. O filho tem que escolher. Claro que tem que conversar com o pai. Como é que o sujeito escolhe? Conversando com os colegas, conversando com os professores, que são muito importantes, em quem você confia. Por exemplo, tenho aqui um grande professor, Marcílio. Se eu tivesse para escolher a profissão e ele fosse meu professor, eu ia conversar com ele. É verdade, Certo? Claro que tem que conversar com a família. Agora, a decisão, em última instância, é da pessoa. Não é? Esse negócio de pai mandar filho fazer isso aqui não dá resultado, porque manda, às vezes o filho faz, coagido. Aí, eu tive casos aqui, que eu precisei chamar o pai, eu falei, olha, o seu filho não quer fazer isso. O senhor obrigou ele a fazer, ele quer fazer outra coisa. Felizmente convenci. Não foram nenhum nem dois casos, hein? Eu digo, olha, o senhor não pode passar por cima do seu filho. Por quê? Porque o seu filho vai ser péssimo profissional. Se imaginou o sujeito faz o que ele não quer? Bom, ele vai fazer mal. Então, conversem, se informem, porque outra coisa da escolha da profissão é informação. Há essas feiras que os colégios
promovem, que são interessantes, né? Nós mesmo fazemos aqui tradicionalmente uma galeria de profissões, né? Temos uma revista que você provavelmente você recebeu, sobre as profissões da Facamp, não sobre todas, evidentemente, mas a escolha tem que ser consciente, discutida, meditada, não impulsiva, mas a escolha é de quem vai ser um profissional no futuro. É que às vezes o pai quer que o filho herde a empresa. Não dá certo, porque se ele continuar, se ele insistir nisso, o filho, em vez de herdar a empresa, ele quebra a empresa. A Beatriz, lá de Cachoeira do Itapemirim, sim, ela sei onde é. Sabe, né? Perfeita. Caso eu tenha duas opções de profissão, eu devo priorizar aquela que me dá mais condição financeira ou mais prazer? Mais prazer, se você tiver mais prazer, for uma boa profissional, você vai ter mais condições financeiras do que a outra, que aparentemente agora dá mais. Está respondido, não? Está respondido, está bem respondido. Professor, tem uma outra pergunta aqui que diz, agora para o Marcílio, posso fazer uma pergunta para você, Marcílio? Claro. Que diz o seguinte, tá aí para isso mesmo. Nós vestibulandos, devemos estudar nas férias de julho? Se sim, de qual forma? Quem pergunta isso é o Bruno de Amparo, do Colégio Integrado de Amparo. Bruno, é o seguinte, essa é uma pergunta que muitos me fazem, até um dos vídeos do Mensagem da Semana trata desse assunto. E o que eu costumo dizer para o aluno é o seguinte, para ele levar em conta, acima de tudo, a não assumir compromissos muito rigorosos consigo mesmo nas férias. Porque o grande problema é o seguinte, a resposta é, faça o que você tiver vontade. Eu tenho alunos que não têm vontade de estudar nas férias. Pronto, não estuda. Eu tenho alunos que têm vontade de estudar nas férias, mas como acham que devem descansar, não estudam. Faça o que você tiver vontade, só não imprima ao seu estudo nas férias o mesmo ritmo que você imprime ao seu estudo durante o ano letivo, porque isso pode devolver você para o segundo semestre mais cansado do que você estava antes das férias começarem. As férias servem para descansar. Então, você pode, por exemplo, ir parando aos poucos e reduzindo o ritmo e depois, antes da volta às aulas, começar um pouco, aumentando o ritmo um pouco mais. Mas o essencial é isso. Não assuma compromissos com você que você não é capaz de cumprir durante as férias, porque isso vai aumentar a sua angústia. E você volta em agosto para o segundo semestre mais angustiado do que é necessário. Então, a resposta é simples. Faça aquilo que você tiver vontade de fazer, aquilo que você tiver oportunidade de fazer. Está a fim de estudar geografia, matemática? Está a fim de ler um bom livro de literatura? Sente e leia um bom livro de literatura, porque isso, além de tudo, enriquece. Isso aí. Professor João, mais uma pergunta aqui do Fernando, que é aqui de Campinas. Ele pergunta como que o senhor vê a questão do mercado de trabalho daqui a 4, 5 anos em termos de econômicos que o Brasil está passando, como que o senhor vê? Vai ser mais competitivo? Perguntinha, hein? Tudo Fernando. bem, Fernando? Perguntinha, hein? Eu vejo, daqui a 4 anos eu vejo o mercado de trabalho melhor do que hoje. Nós vamos passar 1, 2 anos aí, muito difíceis. Mas quando vocês que agora vão fazer o vestibular saírem, seguramente as coisas estarão muito melhores do que estão hoje. Então é uma sorte. Uma sorte de vocês. Você acha que o ciclo retoma na saída deles? Eu não vou falar. Economista, quando faz previsão, é um desastre. Sei. Certo? Eu aprendi isso. Quando eu era mais moço, eu fazia previsões. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: nós temos, olhando hoje, 2015 mal, as coisas não estão bem no país, a economia está parada, nós vamos para uma recessão, né? Os bancos não escrevem, mas os analistas financeiros não escrevem porque eles têm medo do governo. Mas, como se diz em italiano, sottovoce, quer dizer, a boca pequena, certo? O cara fala -2, né? Tem gente que fala até mais. Então está muito difícil, o desemprego está subindo muito, certo? O ano que vem nós não vamos nos recuperar disso tão fácil, mas para 2017, né, as perspectivas, espero eu, sejam muito melhores. Aliás, é uma expectativa que tem fundamento. Tá, então,
quando eles estiverem saindo para o mercado, as coisas vão estar melhores do que hoje. Bem melhores. Tá, isso já é uma excelente notícia, né? Bem melhores. Bom, professor, para a gente ir já para a nossa parte final, a gente está tratando do tema da escolha da profissão. Eu queria que o senhor fizesse a gentileza, tem várias perguntas aqui. Sim, na linha eu estou aqui para isso mesmo. Então, na linha por exemplo, medicina sempre foi meu sonho, mas de um tempo para cá comecei a criar várias dúvidas sobre isso. Será que medicina seria o curso certo para mim? Claro que o senhor não vai... É a Brenda que pergunta isso, de Santo Anastácio. É lógico que o senhor não vai tratar dessa questão, mas o tema em cima de avaliação efetiva da profissão... Olha, vê uma coisa. Umas coisas são interessantes. Olha, se alguém perguntasse para qualquer um de nós, vamos dizer, 6, 7 anos atrás, 8 anos... Vou fazer medicina. Você te dizia, opa, cuidado. Não é verdade, não? Porque o mercado para medicina estava ruim. Hoje, um recém-saído com plantões ganha 20 mil reais. Por quê? Porque nós não formamos médicos durante muitos anos. Certo? Isso vai mudar nos próximos 10 anos, 15 anos? Não vai mudar, porque até você instalar uma faculdade de medicina, Então a medicina vai ter, os médicos vão ter salários altos. Essa é a minha Previsão. previsão. O senhor está fazendo previsão. Eu estou fazendo uma previsão, não é? Mas está fundada numa tendência que eu estou vendo. Então... é uma previsão, pode ser que eu erre, mas ela é uma previsão sólida, mais sólida, certo? Então, não é por aí, não é por falta de mercado que você deve fazer medicina, ou não. Vou voltar. Você gosta de medicina, faça. E ponto final. Se você não gosta, ou não está mais gostando, veja qual é a coisa que está mais próxima de você. Vá tateando. Errei. Entrei na faculdade, errei. Muda. Pronto, acabou. Aí papai fica nervoso. Não, diga, toma água com açúcar. Pronto, acabou. Professor, entre o momento, uma outra pergunta que vem de Franca, da Yara, a gente está falando do momento que nós estamos até o início da profissão, certo. Ela pergunta, como saber que estamos escolhendo certo? Quem pergunta é uma pergunta também bastante complexa, mas nessa fase que está antecedendo aos exames, aos vestibulares, quais o senhor acha que pode ser os pontos que ela pode, para avaliar se ela está no caminho certo? É sempre do que gosta. Eu sempre insisto nisso, parece que é o sujeito que deu o samba de uma nota só. Veja do que gosta, porque eu conheço muita gente, eu já passei dos 30 e poucos anos, naturalmente. Então eu já vi muita coisa, né? Então eu já vi gente que escolheu profissão com base no dinheiro só. Foi um desastre. Porque depois o cara não aguenta. Não aguenta. Ele não aguenta. Mesmo ganhando bem, ele é um sujeito infeliz. Acaba largando aquilo tudo. Eu cansei de ver. Então é o que gosta primeiro, né? Se tem dúvidas, é essas coisas, porque veja a área, converse, discuta, não tenha medo de errar, se errar, corrija. Tem importância, certo? Faça o que gosta, seja um bom profissional, que você vai ter sucesso financeiro. Muito bom. E tem uma mais, está chegando várias perguntas. Sim. A Laís, também de Santo Anastácio, ela pergunta, existe alguma diferença entre estudar em universidades públicas ou em universidades particulares? Como eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, universidades públicas, eu sou um dos 10 professores mais antigos da Unicamp. Não mais velhos, hein? Não confundo. É o seguinte, dentro de uma universidade pública, existem cursos bons, médios, ruins e péssimos. Pronto. Não me pergunte, não vai perguntar quais são os bons, quais são os péssimos. Aí eu não falo, né? Não vou falar, nem posso. Né? Existem universidades públicas de várias categorias. A USP e a Unicamp tem uma categoria, a Unesp tem outra categoria, a Universidade do Ceará é outra coisa. Então, não é tudo, não é um conjunto homogêneo. Por isso que o cara precisa se informar. Não vou dar exemplo aqui, que Deus me livre.
E universidades privadas têm faculdades muito boas. Cito, por exemplo, o Instituto Vélez em São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, que é semi-privada, para não dizer a Facamp, que é melhor que essas duas. Vamos brincar um pouquinho. Mas tem cursos, alguns cursos muito bons em algumas universidades privadas. Às vezes até surpreendentes. Por exemplo, na Bahia tem um curso de administração excelente, uma universidade em Feira de Santana. Então você vai dizer, como é possível em Feira de Santana ter um curso de administração de muito boa qualidade? É possível? É possível. Porque tem gente séria, aliás eu conheço, eu fui lá. Gente séria, aplicada, dedicada aos alunos, porque uma boa faculdade começa por aí, né? Competentes. Então, o sujeito tem que olhar direito, as pessoas, vocês, meus amigos, olhar direito. Não é porque é público é bom, porque é privado que é ruim. Tem coisa boa e tem coisa ruim, e assim por diante. Precisa olhar. Por isso que eu digo, informe-se. Informe-se. Tá, agora tem mais uma pergunta da Mariana, do Colégio João Paulo, de São Paulo. Hoje em dia o mercado de trabalho procura um profissional especialista em uma área ou um profissional mais generalista? Mais generalista. Hoje o que aconteceu, Mariana, a sua pergunta é muito inteligente. No mercado de trabalho nos últimos anos foi o seguinte: a geração de vocês, precisa saber muito mais que a geração do seu pai e a geração do seu avô. Certo? Primeira coisa. Segunda coisa, exige-se domínio das técnicas parciais, mas sem visão de conjunto, sem visão de global, em qualquer profissão não vai a lugar nenhum. Em qualquer uma. Não é? E isso significa o seguinte: é um profissional altamente sofisticado, que é o profissional do século XXI. Um cara muito sofisticado. Muito sofisticado. Muito mais do que no meu tempo. Quando eu saí, por exemplo, o que eu aprendi na faculdade, me servia para a vida inteira. Hoje não me serve. Não me serviria, digo. Certo? Então a pessoa tem que se atualizar, tem que se manter, tem que estar ligada no mundo. Mesmo um curso de medicina. Eu tenho médicos, amigos aqui da Unicamp, que são até meus médicos, que estudam 3 horas por dia hoje. Eles levantam, são meio um pouco malucos, porque eles levantam 5 horas da manhã, ou 4, para estudar até às 7 para ir para o hospital. Mas eu não tenho nada, felizmente estudo, porque não mata ninguém. Né? Então, é assim. Né? Na medicina, por exemplo, esse sujeito que tem uma visão global, que é uma espécie de clínico geral, é o profissional cada vez mais valorizado. O profissional que tem uma visão geral capaz de coordenar equipes médicas é cada vez mais valorizado. Se você sabe um pouquinho, você não é que você vá mal na carreira, mas você bate no teto rápido, rapidinho. Por exemplo, eu sou um bom engenheiro X, certo? Eu chego no máximo a gerente da empresa, no máximo. Depois tem 20 anos. Não passa daí. O sujeito que quer ocupar cargos de cúpula, esses têm que ser muito sofisticados. Professor, uma pergunta que vem do Colégio Máximos, o Vinícius, ele pergunta, o programa Ciências Sem Fronteiras é uma boa oportunidade para estudar no exterior, na opinião do senhor? Excelente. É uma das coisas que o governo fez que deu certo. Agora, esse Joaquim Levy, né, que corta tudo, é o homem que corta, ele corta isso, corta aquilo, vamos cortar, ele só fala em cortar. Isso não é programa de governo, cortar coisa, né? Isso é programa de jardineiro. Jardineiro. Então, é o seguinte, você vê, deixaram o Ciências Sem Fronteiras, as bolsas, sem pagar durante 2 ou 3 meses, uma vergonha. O menino sai daqui. Felizmente regularizou isso, eu acho que a presidenta, que eu não detesto chamar de presidenta, presidente, né? Não vai deixar mais ocorrer, mas o programa é um êxito extraordinário. No mundo inteiro, viu? Reconhecido fora do Brasil. Não é que nós estamos falando bem de nós. Né? É um programa muito importante, mas muito limitado. Por exemplo, limitado à área das engenharias.
Por exemplo, aqui nos meus cursos, só as áreas de engenharias e propaganda, né? Mas a Facamp fará um programa de educação internacional que cobrirá nos mesmos moldes todas as outras áreas. Professor, o Pedro Henrique de Agudos, do Colégio Máximo, como faço para tentar acertar de primeira o curso que mais me interessa? É uma pergunta difícil. Tem algumas perguntas que eu nem estou lendo porque elas chegam a ser... mas mostra esse Não, tema... mas meu cara, como chama esse menino aí? O Pedro Henrique. Pedro Henrique, tenha calma, Pedro Henrique. Você não acertar de primeira, acerta de segunda. Certo? Vamos devagar. Vocês são muito ansiosos. Devagar, senhor. Provavelmente você só tem 17 anos. Vamos devagar. Escolha aquilo que você, naquele momento, achar o melhor. Depois, se for o caso, vou insistir outra vez. Reveja a escolha. Pronto. E aí? E aí nada. Tudo bem. O importante é você ter uma vida profissional de felicidade, de sucesso. Para isso você precisa gostar. Você entrou num negócio, achou que era bom, não, mudou de ideia, faz outro. Pronto, acabou. Claro que não pode ser um negócio leviano, né? Nós tínhamos um amigo que fez 5 ou 6 cursos, né? Porque ele é vagabundo, evidentemente. Né? Não, vagabundo, ele entrava e saía. Certo? Ele não concluiu, né? Não, entrava e saía. E a brincadeira nossa é que ele se inscrever no curso de harpa, que levava 15 anos. Certo? Entendeu? Não é assim. Nós estamos brincando aqui. A escolha não deve ser leviana. Uma escolha refletida, como a gente conversou aqui. Mas não tenha medo de errar, não. Professor, uma pergunta da Luciana de Amparo. Ela diz: procuro sobre o curso de pedagogia, mas não encontro muita informação. Vocês acham que esse curso tem futuro? E por que é tão pouco discutido em escolas, sites e em discussão sobre profissões? Temos 2 professores. É melhor fácil de falar. Como é o nome dela? O nome dela é Luciana. Olha, Luciana, você tem razão de não encontrar informação sobre esses cursos de pedagogia, e é uma pena. Você não encontra informação, nem blog, porque hoje há uma crescente insatisfação com a profissão. Ainda mais se nós partimos para campos mais amplos, né, para além de cursos superiores, ou como o professor João, ou de cursos pré-vestibulares, como o meu caso, a insatisfação é crescente. É uma pena, mas o que eu tenho a dizer a você é, pelo amor de Deus, insista, porque se há uma coisa que esse país precisa é de professor que seja apaixonado pela profissão. Não precisa de professor que é professor porque não gostava de matemática, não gostava disso, não gostava daquilo. Precisa de professor apaixonado. Se você realmente for apaixonado por ensinar, por favor, insista. A gente precisa muito de você. Alguma complementação, professor? Assina embaixo. Bom, senhores... Eu só quero dizer o seguinte, como é que ela chama, menina? Luciana, você tem razão. Os cursos de pedagogia no Brasil, infelizmente, não são cursos de nível adequado. Certo? Na minha opinião, certo? Há outros que podem ter outra opinião. Por isso, na verdade, é que eles não têm muita... E há outro aspecto, é como a Aristide falou. Quem é que quer ser professor hoje? Você veja, o Brasil hoje tem 12 ou 13 estados com greves de professores. Para receber Então, nós precisamos, né, não estão falando na pátria educadora? Estão falando, hein? Aliás, Zé Bonifácio, você conhece a história, Marcelo conhece a história. Zé Bonifácio falava, Zé Bonifácio, que veio aquele lá, diz o seguinte: problema do Brasil é a educação. Então vamos tomar providências, porque só a educação boa com um professor primeiro respeitado. Um bom professor na vida de uma pessoa é uma maravilha. Eu tive vários, não tive só esse que era ruim. Tive excelentes professores. Né? É uma maravilha. Segundo, tem que ser socialmente remunerado. Não precisa ficar rico, ninguém quer ser professor, rico, vou ficar rico. Que é isso? Eu nunca pensei assim. Aliás, eu ganhava 3 ou 4 ou 5 vezes mais
onde eu estava antes de vir para o Unicamp. Meu pai falou, você é louco, menino? Você é doido, varrido, você vai ganhar muito menos. Eu falei, mas eu quero fazer isso. Isso eu gosto. E eu vou lá mesmo ganhando menos. E pronto. Estou muito feliz na minha escolha. E o Brasil precisa de professores, gente dedicada, séria, estudiosa. Ele falou muito bem. Eu tenho um respeito pelos professores que eu encontro, como o próprio Marcílio, que é um professor de mão cheia. Maior respeito, maior admiração. Muito bom. Tem uma agora que vai direto para o Marcílio. Marcilião, Diga. Quais as dicas para passar em uma das grandes universidades brasileiras? Ele vai dizer estudar. Estudar, rale. Isso vale para Quem qualquer perguntou coisa. isso foi a Yara. O Yara, o professor João costuma dizer, quando ele fala da história da Unicamp, que o Zeferino dizia que queria professores. É com professores que se faz uma boa universidade. Para você chegar numa boa universidade, você tem que estudar. É dedicação, é concentração e estudo incansável. É bem planejado, bem distribuído com horas de lazer e de descanso, mas se você quer chegar lá, é com muito estudo. Tem que estudar. E se quiser ser bom profissional, tem que estudar também. Tem que continuar estudando. Não tenha dúvida. Professor, o Fernando, de novo, aqui de Campinas, ele pergunta qual é a opinião do senhor sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Sou a favor. Porque, na verdade, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, não é isso? Isso. Ele foi montado pelo ministro Paulo Renato, que foi reitor do Unicamp e meu aluno. E ele, na verdade, concebeu isto para substituir o vestibular. Porque esse vestibular, eu não vou dizer o que eu acho e pronto. Quando você passou de certa idade, você tem esse direito. Esse vestibular, nossa, é uma loucura. Não tem em nenhum lugar do mundo isso aí. Só aqui. Então, o Enem foi feito para quê? Para servir ao longo do tempo, poder substituir o vestibular. O que está corretíssimo. Certo ou não? É como é na França, por exemplo. Pronto, acabou. Não chama Enem, evidentemente, chama outra coisa. Então, eu sou a favor, eu acho que o Enem tem que ser aperfeiçoado. Acho que o governo precisa parar de querer economizar com o Enem. Economiza com outras coisas, por exemplo, os 37 ministérios. Mas oferece o Enem 2 vezes por ano. Por que não? Ora, meu Deus do céu. Certo ou não? Então, aperfeiçoamento, as escolas estão progressivamente mais empenhadas no Enem, certo? Para ver se a gente acaba com o vestibular. Se o Enem vira um verdadeiro vestibular nacional, como é em todo lugar, certo? Então, eu desde o começo fui entusiasta dessa ideia. Legal, senhores, acho que estamos no nosso tempo, já estamos a quase 1h15, as perguntas estão se esgotando. Professor Marcílio, chegaram várias perguntas agora. Posso fazer mais algumas? Posso, professor? Estou aqui para isso. Gostaria de saber a sua opinião sobre o curso técnico feito junto com o 2º grau do ensino médio e sobre o programa Jovem Aprendiz. Quem pergunta isso é a Mariana, do Colégio João Paulo, de São Paulo. Sobre essa questão do ensino técnico, professor. Eu acho que é muito interessante. Depende do ensino técnico. Porque também esse Pronatec, ele foi se disseminando. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então você olha primeiro o que é bom e o que é ruim. Aqui em Campinas nós temos 2 ou 3 coisas de um excelente nível, que combinam o ensino técnico com uma coisa mais geral. Porque só o ensino técnico também não vai levar você muito longe, não. Certo? Certo. Pretendo fazer um curso muito difícil e concorrido. Me seria um conselho, caso não consiga passar com 1 ano de cursinho, fazer uma 2ª vez o pré-vestibular? Eu aconselho. Não desista. Não entregue os pontos. Estude. Não abandone os seus sonhos. Nem busque atalhos, né, professor? Nem busque atalhos, facilidades. Não abandone os seus sonhos. O seu sonho vamos atrás. E não deu, levanta e vai de novo. É isso mesmo. Certo?
Então é isso, Marcílio, obrigado, suas considerações finais para depois a gente encerrar com o professor João Manuel, pode ser? Pode ser, obrigado claro, de Chico. você estar aqui. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer dividir a mesa com o professor João, aprendo sempre muito com ele. E um grande abraço a todos, parabéns àqueles que se conectaram tão cedo, não é? No momento ainda tão adiantado, porque essa é a atitude correta. Planeje os seus estudos, dedique-se a eles, estude bastante e bons estudos para todos. Professor João, os últimos toques aí para os alunos nessa questão da escolha da profissão, uma síntese, por favor, do que o senhor acha prioritário. É isso que eu disse. Escolha o curso de acordo com a sua vocação. A escolha deve ser informada. A escolha deve ser discutida com quem você tem confiança. Mas a escolha é sua. Eu resumiria assim, agradeço o convite por estar aqui e desejo a todos que estão nos vendo e nos ouvindo muito boa sorte. E eu estou aqui na Facamp também às ordens de todos, porque acharem que eu possa servir. Legal. Tive o prazer de apresentar o programa Hora da Escolha, juntamente com dois grandes amigos, duas pessoas que eu admiro bastante, professor Marcílio, professor João Manuel, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Queria agradecer a todas as escolas que utilizam os nossos projetos, o projeto Juntos até a Universidade, muito obrigado. Espero que a gente tenha contribuído nesse momento tão importante da decisão das coisas que os alunos têm pela frente, que os vestibulandos têm pela frente. E a você, vestibulando, como disse o professor, não desista dos sonhos, busque incessantemente ele, busque sempre, porque certamente você vai ser recompensado por toda a batalha desse ano tão diferente que é o ano do vestibular. Um grande abraço a todos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Lembrando que toda semana o Marcílio chega através das mensagens da semana do projeto Juntos até a Universidade, porque estaremos, como diz o projeto, juntos até a Universidade. Um grande abraço e muito obrigado pela participação.